sócio da Jonaria Empreendimentos. Hoje nós estamos recebendo o Maurício, que é o procurador do Zoo Pomerode, e o Paulo, que é sócio e diretor do Spitz Pomer. Meu nome é Maurício Bruns, sou procurador e diretor executivo da Fundação Hermann Wegg, Zoo Pomerode. Trabalho no zoológico há 25 anos. Me chamo Paulo Ricardo Bruns, sou diretor e sócio do Spitz Pomer, empreendimento novo em Pomerode, 8 meses que a gente está e se sente abraçado pela cidade de Pomerode. Para nós que frequentamos Pomerode, que não somos pomerodenses nativos, vamos dizer assim, tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisa que o próprio pomerodense não sabe, porque às vezes vive aquela vida cotidiana de trabalho, casa, trabalho, etc. E quem é da micro-região também não sabe. Então, tu imagina a gente querer galgar investidores de fora da micro-região. Então, tipo assim, pô, Pomerode, o que é Pomerode? O zoológico? Pomerode é o quê? Agora abriu um parque lá, o que é? Tem uns restaurantes legais, beleza, mas assim, tu já não... Quando tu fala assim, não, tu pode se hospedar 5 dias em Pomerode que tu tem o que fazer todo dia, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, bons restaurantes à noite, etc. Pô, 5 dias? Sabe, tipo assim, tem a Rota Nichamel, tem isso. Então a gente vai tratar de temas, todos esses temas meio que separados para depois a gente ter os cortes, né, disso tudo. Então esses cortes que vão para o mercado imobiliário. É o que, por exemplo? Hoje, qual que é o meu intuito, né? Qual que é o meu intuito? É ter cortes de pessoas falando da macro-região, micro-região, cidade, boa estrutura da cidade, de uma maneira geral, né? Cidade como um todo, e de necessidades da cidade. Por exemplo, o que a gente tem de necessidade da cidade? A gente tem que melhorar a infraestrutura viária, obviamente que isso é uma necessidade a nível de todos os municípios do Brasil, praticamente, e a gente precisa ter mais hospedagem em mais áreas comerciais. Isso é uma necessidade da cidade hoje. Então, assim, nós estamos com os restaurantes cheios. Bom, tu sabe, porque chega num sábado, num domingo, o restaurante tem fila, tem isso, tem aquilo e tal. Feriadão, pior ainda, época de eventos, transbordando gente, né? Então, assim, às vezes vai lá o Giovanni na rua lá e toca metade do público que está na fila embora lá no Funiculi, brincando, né? Então, tipo assim, a gente tem essa necessidade hoje já, e tem uma necessidade de hospedagem urgente, porque assim, como é que tu vai expandir teu parque para as pessoas passarem um dia inteiro lá, não só meio período? Tu vai fazer um investimento agora, tu vai poder falar desse investimento, etc. E nós temos que dar uma infra para a cidade, porque assim, ficar em pousadinha, etc. Hoje, a grande dificuldade que eu vejo para a Pomerode decolar como muito forte é que ela não tem parceria com uma CVC da vida, por exemplo. Tu não tem pacote de compra. Por exemplo, sou paulista, quero ir para a Pomerode. Eu tenho que ir lá, comprar meu aéreo, dar um jeito de fazer o meu translado e ir para a Pomerode. Ou então vir de carro. Tu não tem um aéreo com translado, etc., saindo, né? Então tem a reserva no... nem tem um poderio de um operador de hotel que consegue deixar 10 quartos parados para CVC. Eles não trabalham, o mínimo deles é 100 unidades, né? E hoje, se falar em 100 unidades em Pomerode, não compromete. Não tem, né? Nenhum hotel em Pomerode tem 100 unidades. Exato. Nem o Pomerland não tem. Aquele que o... Lena Rosa não tem. Aquele que, assim, não tem e não consegue ter. Qual que é a grande dificuldade? É que é o seguinte... O hotel, se ele viver só da CVC, se abrir um hotel só para CVC, ele não vive. Ele vai fechar no 0 a 0 ou prejuízo. Por quê? A CVC ela é uma correção de fundo de curva, né, para o dono do hotel. A grande dificuldade é que é o seguinte, como é que tu vai ficar vivendo só com 150 quartos? Daí tu tem que disponibilizar 100. Porque para a operação ser viável para a CVC tem que ser no mínimo 100 quartos o ano inteiro. Então não é 10 só. Eles têm que vender 100, o pacote de 100. Eles têm 1.250 lojas no Brasil hoje. Então, para viabilizar a operação para a CVC, são 100 quartos. Então, eu tenho que ter pelo menos próximo de 300. Nosso empreendimento vai ter 350
quartos, né? São 280 apartamentos com 350 quartos, né? 350 leitos. Então, a gente está falando de uma estruturação em que a gente já traz a CVC. Só que é bacana, porque daí o cara vem para o nosso empreendimento se hospedar lá. A gente vai ter a rua, igual a rua coberta de gramado também, com área comercial. Só que daí ele vem, vai no Spitzpomer, ele vai no Zoo e assim por diante. Então, nós vamos trazer as pessoas para a cidade. Daí em diante, elas passeiam livre, né? Porque a grande sacada da CVC é montar essa dor de cabeça para ti. É ruim, né? Tu ir para um lugar, tu não saber... Tá, mas o aeroporto, qual que é o aeroporto certo? Onde é que eu pouso? Como é que eu faço para ir do aeroporto? Como é que eu vou aqui de Navegantes para Pomerode? Não tem translado fixo. Eu tenho que pegar o quê? Um táxi? Vai dar o quê? R$500 de táxi daqui até lá? Tem que alugar um carro? Como é que funciona? Então, assim, a CVC, ela coloca um pacote. Ela lança ali, promoção família em Pomerode. 4 dias em Pomerode, 5 dias em Pomerode por X valor, tantas parcelas de tanto no cartão de crédito. 1.250 lojas físicas no Brasil. É pouco, né? Se a gente for analisar só 100 quartos. Mas a operação deles mínima é de 100 quartos. E eles não podem ter 30 ali, 40 lá, 20 lá. Eles têm que ter os 100 quartos no mesmo lugar. Então, essa operação ela é necessária ter um volume de negócio. Você ganha, usou... Porto Seguro deslanchou por causa disso aí. Eles fizeram esses pacotes com esses hotéis grandes que tem lá. Resorts, tem muitos, né? Leitos. Os caras dominam o mercado. Tem voos exclusivos deles que demanda público para Porto Seguro. Mais um parque em Pomerode, né? Para sair. Um mini mundo que a gente lançou. Tem um mini mundo e ele já tem data? A gente tá prototipando tudo agora. Então, tá fazendo toda a pesquisa de mercado, indo atrás. É um outro universo, né? A gente é do universo de aventura e agora a gente tá indo para o universo de miniaturas. Então, mas o projeto, o desenho, a gente já tá desenvolvendo fachada e tudo para até submeter o projeto à prefeitura, aprovações e tudo mais. E ele fica no mesmo local? A gente tem um Spitz, onde hoje é a Textuarte ali atrás. Aquela parte daquele galpão a gente vai utilizar para o Minimundo. Então, vai ser um outro parque, vai ter um combo para interagir, coletivizar, assim, vamos dizer, tanto o Spitz quanto o Minimundo, mas é um parque separado, é outro parque para a cidade. Legal. Então, na verdade, você pode comprar um combo, um pacote e utiliza dos dois parques. Isso. E quantos metros quadrados são? A gente vai iniciar, o total que a gente tem de área são 2.250, o galpão, mas a gente vai começar em 1.500 aproximadamente. A área de Minimundo ou Mini Europa? Na verdade, a gente está desenvolvendo todo o branding, mas a nossa ideia é ser uma mini Europa e trazer todo esse storytelling. A gente conseguiu fazer isso no Spitz, trazer uma experiência imersiva para o empreendimento, então a gente está fazendo todo um detalhamento para ser imersivo. Toda a nossa fachada vai ser inspirada em vagão de trem, uma estação de trem bem legal. Você vai entrar num vagão imersivo e o mundo ao seu redor que diminui de tamanho. Então, a gente vai criar toda uma história por trás do empreendimento. Muito legal. Qual que é a data de fundação do Spitzpomer? A gente inaugurou ele dia 6/6 do ano passado e a gente começou em 2022, se eu não me engano. A obra começou em 2022 e inaugurou no meio de 2024. O projeto começou em 2022 e a gente começou a obra dia 2 de outubro de 2023. 23. Deu menos de um ano de execução de obra, parte. E tem sido um sucesso, porque tu passa lá, tá sempre cheio. As pessoas têm gostado, têm postado, eu acompanho nas redes sociais também o parque, então realmente é um sucesso. Eu tenho um café no Passeio Pomerano, que fica ao lado, né? Sou sócio de uma fábrica de chocolate e de uma cafeteria. E a gente notou um crescente faturamento no entorno. É isso que é o importante, né, Maurício? Porque, na verdade, a gente vem fomentando regionalmente as parcerias, né? O Zoo Pomerode tem mais de 90 anos, né? Exatamente. Dia 28 de maio deste ano vai completar 93 anos de histórias. Então, como eu sempre digo, o Zoo Pomerode ultrapassando gerações, porque é um legado deixado pelo seu Hermann Wegg. Teve aí seus filhos que deram continuidade à história, e depois seus netos. Aí depois tiveram outros administradores e agora eu já estou fazendo parte dessa história pelo menos há 25 anos. Então, é muita responsabilidade e um carinho muito grande também, porque quando se lida com vidas, se trata no zoológico, é diferente, é um amor incondicional.
e nos motiva a cada dia, porque cada dia é uma rotina diferenciada, né? E também o zoológico, ele foi a mola propulsora do turismo de Pomerode, né? Se nós olharmos lá atrás, o que tinha em Pomerode? Então tudo começou em volta do zoológico. Então foi trazendo uma coisa, foi abrindo restaurantes no entorno, hoje com um belo centro comercial que existe no lado do zoológico, outros parques e tudo mais, então Pomerode está no caminho certo. Sim, Pomerode eu vejo que quando você fala do Zoo Pomerode, né? Todo mundo gosta. O olho brilha, tem um sentimento de carinho. Todo mundo sempre elogia, tem falado sempre da evolução, né? Que não é um zoológico que ficou largado, muito pelo contrário, sempre tem uma inovação, tem um cuidado diferenciado com os animais. E o Zoo ele tem uma classificação específica, né, Maurício? Tu pode falar para nós sobre essa classificação de bioparque, biozoológico? Como que funciona? O que difere na prática? Hoje o zoológico, por exemplo, eles existem em 3 classificações, A, B e C. Nós somos dentro da normativa do IBAMA, que é a instrução normativa número 7, nós temos a classificação máxima, a classificação A. E aí, como o zoo também não se preocupa só apenas com o bem-estar dos animais, que é uma obrigação nossa de pensar e zelar e o compromisso com os animais diariamente, também não temos a questão do entorno, a questão de energia renovável, que hoje o zoológico ele é autossuficiente na produção de energia, reuso de água. Recentemente também compramos uma propriedade onde que nós vamos fazer uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural. Estamos negociando mais uma área adjacente a essa propriedade. Então isso faz com que o zoológico ele mudasse a sua característica. Por exemplo, ele saiu de um simples zoológico, está se tornando um bioparque, porque são vários elementos que foram juntados e deu um outro status jurídico para a instituição. Então ele é um bioparque. Exato. E além disso, que é uma informação muito importante também, que o zoológico ele é o único zoológico no Brasil mantido por uma fundação privada, ou seja, a Fundação Hermann Wegg, que é uma entidade sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 1977 e o zoológico oficialmente aberto ao público foi aberto em 1932. Mas eu já cheguei a encontrar registros bibliográficos do zoológico em 1924 e 1927, onde que o zoológico, todo o plantel até então, era de iniciativa particular, seu Hermann Wegg, só que não era aberto ao público. Só que como ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo, e lógico, queria alguma coisa que subsidiasse o hobby dele, em 1932 ele abriu o zoológico para a comunidade, até mesmo porque já se gerava muito interesse da comunidade local em torno para conhecer o plantel que ele mantinha na época. Então, com isso, ele acabou abrindo as portas e, talvez voluntariamente ou voluntariamente, abriu o seu zoológico Pomerode e está aí. Vai completar 93 anos de história. História oficial, mais o tempo de adjacente que ele tem de paixão pelos animais e o cuidado. Muito legal. Esse cuidado, essa paixão pelo negócio do zoológico e tudo mais passou para o teu filho, Paulo, que hoje... Exato. Acaba sendo diretor, né, e sócio também do Spitz Pommer, né? Então, como é que é tu enxergar isso de pai para filho, de filho para pai, essa paixão, esse cuidado com a cidade e com o ramo turístico também? Para mim é emocionante, porque tanto o Paulo e a Roberta, que é minha filha, se criaram lá comigo desde pequeno dentro do zoológico, correndo de um lado para o outro, brincando, aprontando, entre aspas, não eram santos não, vamos ser bem reais, só que com isso aí me deixa muito feliz porque a gente conseguiu formar pessoas de caráter, tanto minha filha quanto meu filho, e com isso hoje são pessoas empreendedoras e que estão dando certo na vida graças ao caminho que a gente conduziu, né? E, nossa, se for para contar tudo que esses dois aprontaram lá dentro, precisa de umas 5 horas de gravação, tá? Então, mas foi muito bom porque para você começar a criar uma geração, por exemplo, uma sucessão de negócio, a pessoa, o seu sucessor, ele tem que participar desde o início, ele tem que saber o que está acontecendo. Então, o Paulo deixou isso bem claro, na época, inclusive, nós fomos para o setor têxtil, isso, inclusive, uma vez olhando ele mexendo no setor têxtil, pô, você não está feliz? Não é isso, não estou legal. Então, beleza, vida que segue. Onde que nasceu o Spitz Pommer, ele correu atrás, fez todo o projeto, desenhando, apresentando, correndo atrás de investidores. Então, mas por quê? Aprendeu desde pequeno. Então, hoje, um dos principais erros, posso dizer, não estou aqui para moralizar ninguém, mas por que às vezes as sucessões não dão certo?
porque não se prepara os jovens para o mercado, porque, acima de tudo, o jovem que vai assumir um posto administrativo, ele tem que saber conhecer a empresa de A a Z. Não é só chegar e sentar na mesa de presidente ou de diretor sem conhecer o que passa lá na base e botar a mão na massa de fato. O Paulo chegou a trabalhar no setor de nutrição, tratador, picando fruta para os animais, limpando. Então tem uma bagagem por detrás disso. Não estou aqui, vou enaltecer só porque é meu filho. Não, porque eu acho que tem que fazer parte. E isso fez com que, graças a Deus, desenvolvesse, crescesse e desenvolvesse essa paixão por par. Porque se não fosse isso, eu acho que não teria talvez o mesmo comprometimento como se teve e tanto êxito, tanto sucesso também lá no Spitzpomer. Legal. Paulo, como é que é crescer tendo como um jardim de casa praticamente, né, Maurício? Exato. Tenho certeza que é muito trabalho, muitas horas dedicadas, então acaba virando quase que o jardim de casa, né? Dentro de um zoológico, que é um lugar fascinante para uma criança, né? E adolescente também. Como que foi isso? É diferente, como eu posso explicar? A criação é diferente. A gente viveu na prática, viu tudo acontecendo e o mais interessante, né? O zoológico ele mudou. Então a gente viu mudando cada coisinha, cada recinto que era ampliado, área nova que surgia, cada detalhezinho que ia mudando e ao decorrer do tempo que vai se melhorando, a bilheteria primeiro era lá embaixo, aí sobe, se transforma numa bilheteria maior. Aí se começa a parte de aquisição da parte de trás, onde hoje é o estacionamento. Aí se constrói uma bilheteria lá também. Aí o parque agora tem 2 bilheterias. Então, ver o tanto que mudou, isso é diferente. A gente estava lá dentro, mergulhado. O pai estava lá enquanto estava trabalhando. Eu e a minha irmã, a gente andava pelo parque, se divertia e ao mesmo tempo estava indiretamente aprendendo. Tanto que a brincadeira que eu digo é que eu quase cresci debaixo de uma catraca para poder ver no dia a dia. E isso me ajudou na minha carreira empreendedora e me mostra uma paixão. Eu amo esse questão de empreendimento turístico, parque. É algo que impressiona. A gente acaba entregando algo para os nossos clientes, que é a experiência. Pegando o zoológico, quantas pessoas já viram um elefante? É um momento único da vida delas. E a gente, dentro do Spitz, a gente busca ter a interação, a aventura, uma mini fazenda que tem um pezinho no zoológico. Mas a gente tem também esse contexto que promover experiências autênticas para as pessoas e as pessoas sentirem isso. Então, é algo impressionante. Eu sou apaixonado, é muito bom esse empreendimentos que a gente acabou participando. Legal. E tu lembra do momento quando surgiu essa ideia do novo parque do Spitzpomer? Então, sou eu e mais 2 sócios, Malcolm Tafner e Marlon Tafner. O parque eu digo que foi desenhado a 3 mãos. Então, a gente em conjunto, primeiro eu vim com uma ideia, bati na porta, ele já tinha alguma ideia desenhando, vamos juntar, juntar o útil ao agradável, 3 pessoas juntas começamos a discutir, não, vamos fazer desse jeito, trazer algo diferente, desenhar. Então foi dali que surgiu. Mas sempre um sonho, né? Eu surgi com uma ideia de mini fazenda. E aí eles, não, mas vamos melhorar, vamos fazer algo, eu queria ter uma experiência, vamos gerar experiência para as pessoas. Então trouxe de diversas viagens que o Malcolm e o Marlon fizeram. Poxa, tem uma coisa que eu gostei em tal lugar. Será como que a gente faz para trazer para Pomerode isso? E acabar contextualizando com a cidade e trazendo essa sinergia de negócio. Legal. Um projeto de desenvolvimento sempre tem muitos desafios, né? É sempre tu começar do zero, tu começar esse desenho, tu começar a formatar. Qual que foi o principal desafio na fase de projetos e implantação? Como a gente tem muita atração inovadora, né? Nós somos o primeiro parque a ter uma tirolesa em curva e em dupla no Brasil. Então, o tubing também é uma atração nova. Toda a forma que a gente foi estruturando esses equipamentos, o tiro ao alvo, tanto que nós somos o primeiro parque a ter o FINEP, que é um Fundo de Inovação Brasileiro, nos financiando. Então a gente conseguiu o subsídio porque a gente trouxe atrações realmente inovadoras e únicas para o Brasil. Então teve essa parte de inovação, deu muito trabalho. Ir atrás, ver como que a gente vai fazer, é desafiador. E ter esse dedo assim, não, vamos aproveitar o máximo do que Pomerode tem.
que Pomerode tem? Tem uma boa cultura, uma natureza bonita. Vamos tentar trazer isso para dentro do parque de alguma forma, desde o nome do parque, para contextualizar com a cidade, Spitz, topo do morro. Então, tudo isso a gente acabou pensando, e estar dentro do centro histórico da cidade também foi um desafio. Como que a gente vai fazer a nossa fachada combinar com o centro histórico da cidade? Sem agredir, somando, porque ficou muito bonito, né? Todo mundo passeia lá, elogia, eu passo bastante pela região ali, eu vejo o pessoal tirando foto, brincando no chafariz, então realmente ficou maravilhoso, né? Maurício, falando de inovação, desenvolvimento e continuidade, o que o Zou tem de novidades aí dos últimos anos, né? Porque quem visitou há 5, 6 anos atrás tem uma visão, né? Eu noto que a cada 2, 3 anos a gente faz uma visita com um pouco mais de calma e a gente vê sempre alguma novidade. É um animal, é um novo local, é uma pavimentação, é uma ambientação diferente. O que o Zou tem de inovação nos últimos 2 anos? Qual que é o planejamento de futuro? Eu vi que foi feita uma aquisição de uma área, a parte de trás do parque também. Por imagem aérea dá para ver, né? Tem uma ampliação saindo aí. Sim. O que tu já pode contar para nós de novidades recentes e futuras, por favor? Exato. Nesse momento está sendo executada uma obra de ampliação de 100 mil metros quadrados. Nós estamos praticamente finalizando, agora estamos com, digamos, 95% de um novo recinto de elefantes praticamente concluído. Só estamos finalizando a parte de cachoeiras e sistemas de tratamento de água. Só para você ter ideia, vai ser um dos maiores recintos de elefantes da América do Sul. Não tenho dúvida em falar isso. Com certeza aqui no Brasil, um recinto com 8 mil metros quadrados, um tanque de água para eles poderem nadar com 7,2 milhões de litros de água. Dentro do sistema de tratamento de água, sistema SSV, vai passar 1 milhão e 200 mil litros de água por hora. Então é uma coisa totalmente inovadora. Não existe, não conheço igual aqui no Brasil, ou até aqui na América do Sul. E finalizando esse, já está acontecendo também, mas no ritmo não tão acelerado. Aí nós vamos fazer o outro setor, porque esse vai ser o setor Ásia. Aí nós vamos fazer o setor africano, que é um recinto grande também, com mais de 30 mil metros quadrados, um recinto coletivo, onde você vai ver zebras, girafas, gazelas de Thompson, hipopótamos, todos habitando num espaço grande, com pouco impacto visual, poucas cercas. Na realidade, a única coisa que vai ter vai ser um parapeito, a segurança das crianças, 1,20 m de altura, porque a gente sempre coloca um pouco mais em relação à norma do bombeiro, e todo o afastamento entre as pessoas e os animais vai ser somente tanques de água e com água cristalina, negócio fantástico. Isso já está acontecendo, só que, lógico, paralelamente, ocorrem reformas dentro da área atual do zoológico. Por exemplo, nós estamos agora reformando o recinto dos tigres, inclusive agora nós acabamos a reforma, tudo que tange a questão da alvenaria, o grotesco da alvenaria. Estamos indo para a parte de serralheria, trocando cobertura, tudo mais. E o próximo passo agora, o serralheiro saindo, entra o artístico. Aí nós vamos fazer toda uma cenografia voltado às ruínas da Índia, alguma coisa nesse sentido, dá um pequeno spoiler, para que como fosse imitar uma localidade onde esses animais ocorrem naturalmente. Para quem conhece o Animal Kingdom, em Orlando, sabe bem o que eu estou falando. Então, é essa a essência que nós queremos trazer. Tanto a imersão, a experiência de ver os animais introduzidos num espaço de semi-natureza, mesmo sendo reproduzido de forma artificial, com plantas, cercas, tudo mais, tentando camuflar as cercas o máximo possível, com tanques de água, mas, ao mesmo tempo, ter toda uma ruína, alguma coisa, o método construtivo contando uma história também. Então, esse é o nível que nós queremos chegar. Então, essas ampliações que o zoológico tem buscado hoje é para conforto dos animais e também uma ambientação diferente para o visitante, né? Exatamente. E sempre em primeiro plano, pensando no bem-estar dos animais e também dos nossos visitantes, que eu sempre respeito a todos que nos visitam, que eu sempre digo, a partir do momento que você coloca o seu filho, às vezes junto com um grupo escolar para visitar o parque, pode ter certeza que ele vai estar assistido em absoluta segurança. Então, tudo nós pensamos na questão da segurança e bem-estar dos animais e principalmente dos nossos visitantes também. Maurício, estendendo um pouquinho mais a questão do bem-estar dos animais, né? Eu ouvi falar que o Zoo Pomerode, né, recebeu animais que eram do Parque Beto Carreiro.
É verdade? Vai receber? Já recebeu? Recebemos uma zebra, vem alguns cisnes negros e pombagoura, algumas aves. Recebemos sim. É. Inclusive a zebra já reproduziu lá, porque na época o Beto Carreiro não tinha macho, só tinha fêmeas, e chegou lá, ela entrou no cio espontâneo, copulou, já reproduziu. Tá linda a filhote. Então, sentiu à vontade, acolhida e bem cuidada. Exato. Como são os números do Zoo, né? Eu sei que tem uma evolução de público de ano a ano, estatisticamente tem agradado, está dentro do planejamento, tem surpreendido. Como é que tem sido? E esse grande carinho que tu tem em receber o público escolar também muito bem, essa segurança que é passado, né? Como que é poder participar do crescimento aí das crianças? Graças a Deus, mas cada ano melhor. Ano passado, só para você ter ideia, em 2023 nós tivemos 303.316 visitantes. Ano passado, 2024, nós tivemos 340.348 visitantes no parque. Então, todos os visitantes, de forma geral, todos são computados, registros oficiais, tudo controlado via sistema, com inteligência artificial também. Então, hoje é uma tecnologia que a gente aplica, inclusive para nos facilitar na questão da gestão do parque. Então, estamos muito contentes com isso e tem grande possibilidade de crescer muito mais. Tá? A partir do momento que nós liberarmos essa área de ampliação para o público visitante, depois de inaugurado, a expectativa é de chegar pelo menos bater no máximo num lapso temporal de 10 anos, queremos chegar muito próximo a 1 milhão de visitantes. Mas para isso, Pomerode também precisa desenvolver e crescer, porque Pomerode teria que estar batendo pelo menos aí seus 3 milhões a 4 milhões de visitantes por ano. E para isso precisamos desenvolver a questão da rede hoteleira, serviços, hospedagens e tudo mais, porque uma coisa depende da outra. Nós vivemos como se fosse uma grande teia de aranha. Um ponto está ligado ao outro. A partir do momento que um desses pontos se romper ou falhar, dificulta ou prejudica toda a cadeia. Então, nós como parque estamos cada vez mais focados, buscando cada vez mais integração com a comunidade local, com os agentes de turismo, tanto locais quanto de fora também do município, respeitando, acima de tudo, todas as famílias que frequentam o parque, é muito importante. E essa proximidade, não tem frescura, tipo, vou ver se... Não, nossos canais de comunicação sempre estão abertos, as respostas são muito rápidas, então, por isso que cada vez mais estamos apostando no crescimento e em coletividade, principalmente, se faz a diferença. Com bons empreendimentos, bons serviços, não tem perdido. Muito legal. Bom, Pomerode, para quem não sabe, tem a VIP, né? Associação Visite Pomerode, e ela é um integrador de negócios do ramo turístico, né? Então ela aproxima restaurantes, aproxima cafés, fábricas que estão destinadas também a atendimento do turismo, como a Olho Embutidos, né? Firma Olho, né? Empresa Exato. que tem, por exemplo, a linguiça Blumenau, tem também outras como a Nugali Chocolates, né? Que é o chocolate brasileiro mais premiado. Exato. E nós temos também outras linhas de atuação com a parte de hospedagem, né? Hotelaria, como você citou, né, Maurício, que é super importante o desenvolvimento, que a gente tem um déficit muito grande, e recebe também os parques. Então, para o Paulo, uma pergunta aqui bastante bacana. É um parque bastante novo. Eu sei que o tempo de maturação de parque é 2, 3, 4, 5 anos, depende da estrutura do parque. Os números de arranque dos primeiros 8 meses, né, praticamente, tem agradado? Os sócios estão felizes? Conta um pouquinho para nós aí sobre isso aí. Muito felizes, é impressionante. O jeito que Pomerode nos recebeu foi muito bom. A gente foi acolhido em forma de parcerias, os empreendimentos buscaram, junto com a associação também, se unir para a gente fazer chegar a Pomerode a um nível diferente. E também por isso a gente já planejou uma expansão, trazer mais um parque para a cidade. Porque a gente viu que o que em 8 meses aconteceu já nos mostra um resultado muito positivo. Hoje, a gente deve fechar a questão quando fechar um ano, em aproximadamente 150, 170 mil visitantes passando. E a gente observou aquilo que você havia comentado, que o entorno cresceu. Se fala em 30% de crescimento os mais próximos e isso acabou somando com a cidade.
Então, quanto mais gente estiver empreendendo, mais negócios estiverem vindo para Pomerode, melhor. A gente é o ecossistema que vai sendo fomentado e alimentado. Então, isso é muito importante e a gente está bem feliz mesmo. É algo que motiva empreender em Pomerode. É realmente uma cidade diferenciada, né? Eu sei que tem um ditado em alemão que fala assim, para aquilo que for fazer, fazer bem feito, né? Colocar a mão e fazer bem feito. Eu acho que isso é muito da nossa cultura, a nossa região, ela tem essa vontade de fazer as coisas muito bem feitas. Isso reflete em tudo, né? A nossa gastronomia realmente é diferenciada, todo mundo que vem para Pomerode elogia. Toda a parte de construção civil também, ela é bastante elogiada. Inclusive as casas mais antigas, né? Que a gente tem a Rota em Chaimel, que é uma rota premiada, isso aí vocês conhecem também. Fazemos parte também do Vale Europeu. O passeio, de uma maneira geral, ele tem diversas atrações, né? Produtores pequenos, produtores médios, grandes, passeios em fábricas com experiência, como o do próprio passeio da Nugali. E nós temos agora também a Pomerode Alimentos, também tem um passeio. Então, enfim, o turista que vem para Pomerode, ele realmente se surpreende. Ele às vezes se arrepende de não ter pego uns 2 ou 3 dias a mais para conhecer um pouco mais e ficar um pouco mais. E é bastante interessante até frisar, porque dos últimos empreendimentos que nós fizemos em Pomerode, nós estamos entregando a 5ª torre agora, muitas das vendas são de pessoas que vinham passear em Pomerode. Legal. Realmente é bastante diferenciado. Inclusive tem um casal que eles têm algumas lojas de brinquedos online, em que eles compraram um apartamento já faz algum certo tempo, para ser um apartamento de final de semana. Então, em vez de comprar no litoral, eles acabaram investindo em Pomerode. Uma família de Curitiba. Então, assim, a cidade ela encanta e ela é muito convidativa. Então, como tu falou, Paulo, tem uma sinergia de negócio, uma expansão. Tudo aquilo que tu abre com muito cuidado, muita dedicação, realmente tem tido sucesso, né? Nos últimos anos a gente vê vários negócios prosperarem na cidade, né? E seja ele qual for o ramo, porque é uma cidade que tem um poder aquisitivo muito bom, tem um poder de reinvestimento dentro da cidade, muito bom também, e tem tido resultados muito bons, né? Então a sinergia entre os parques, a sinergia entre a parte de hospedagem, passeios turísticos, nós temos ótimos guias turísticos, né? Eu acho que isso é um consenso, né? Sim. Inclusive eu vi esses dias atrás uma postagem de um dos guias num grupo de WhatsApp sobre a avaliação dele no TripAdvisor. A nota é máxima. Legal. Todo mundo elogiando, achando o passeio ótimo, excelente. Então, há sim uma sinergia de negócios muito bacana em Pomerode, né? A VIP nos facilita muito, que é uma associação organizada privada, né? Então nós temos essa liberdade. Acredito que hoje o poder público ele pode estar nos apoiando muito bem. O ex-presidente da VIP, que é o Mani, agora secretário de Turismo, então ele detém realmente um conhecimento muito grande na área. Sim. Com certeza sempre foi parceiro do Zoo Pomerode, né? Com certeza. E agora a VIP também parceira do Spitz Pomer e com certeza acaba gerando bons negócios em parceria dentro dessa teia que tem funcionado muito bem, né, Maurício? Sim, com certeza. E turismo é isso aí. Se você tem uma boa harmonia com quem está em torno, que não adianta às vezes eu sempre digo isso aí, não adianta você somente agradar quem está a 500, 600 ou 1.000 quilômetros de distância ou às vezes vem de outro continente para nos visitar. Primeira coisa, vocês têm que estar bem na sua casa, na sua cidade, no seu município. E isso é uma energia que ela se expande. Então, aí começa a ganhar um público ao redor e assim ele vai se multiplicando. Então, isso eu acho que é um princípio que nós temos que levar sempre com muita humildade, com muito respeito, onde estamos inseridos, respeitar a cultura local, até mesmo porque eu também não sou pomerodense de coração, mas sou nascido em Blumenau, criado na região de Ilhota, em Alto Baú, tenho muito orgulho disso, criado no sítio, então sempre com muita humildade, respeitando todo mundo, e fez com que abríssemos portas e está aí o resultado, o parque crescendo, e lógico, o parque crescendo, nós crescemos juntos também, né? Com certeza, há uma sinergia muito boa de negócio, né? Paulo, a comunidade recebeu bem um parque num local destinado a uma preservação, né? Como tu falou, a fachada foi cuidadosamente planejada, executada para não impactar. A comunidade recebeu bem esse novo parque? A gente foi muito bem recebido. A cidade ela é bem planejada nessa questão de preservação do patrimônio. Então teve alguns trâmites que a gente teve que passar para conseguir edificar a nossa construção. Então teve todo um planejamento
no planejamento histórico que foi discutido, as telhas de cerâmica para a gente permanecer em conversa com todo o entorno. Então, tudo que a gente acaba construindo ali, ele teve essa sinergia e foi pensado. Ah, por que uma mini fazenda? Porque tem o colono de Pomerode que tem a sua fazenda, então a gente conta uma história. A gente deu vida para algo que está ao redor, que tem um entorno muito nobre. Então a gente deu vida para uma propriedade que estava lá, parada. Então a gente criou todo divertimento também ao redor, trazendo essa parte cultural. Um ecossistema, né? Tem tido realmente bons resultados. Paulo e Maurício, o que vocês sentem falta hoje no turismo da cidade que poderia ter uma estrutura maior, melhor desenvolvida? Se puderem deixar alguma dica para nós também aí de estruturação. Para mim, sem dúvida, é aumentar a rede hoteleira, porque a falta de hotéis, ela pode ser um grande calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento do turismo local. Então, não tenho dúvida alguma que a partir do momento que expandir a rede hoteleira, Pomerode vai ganhar muito com isso. E todo o trade turístico também. E o legal de Pomerode é que ela já não é mais uma cidade de um dia. Já foi. Não tinha uma época que dava para ir um dia e conhecer Pomerode inteira. Hoje Pomerode tem muitas oportunidades de você conhecer a Nugali, loja de fábrica de linguiça, Laticínios Pomerode, parque, temos 3 de grande porte, um zoológico maravilhoso, museus, nem se fale, a gente tem Museu do Automóvel, Brinquedo, Interativo Brasil-Alemanha, então tudo isso... Museu do Marceneiro, tem museu de tudo quanto é coisa em Pomerode também, né? Sim. Porque é uma coisa que realmente a cidade ela remete muito à tradição. Loja de fábrica tem, acho que mais de 10, né? Só de cerâmica nós temos a Porcelana Schmidt e temos a Oxford. São 2 excelentes lojas de fábrica. Temos Karsten na cidade, temos outras também. De roupa, acho que no ramo têxtil, acho que nós temos umas 4 ou 5 também. Perfeito. A gente está falando de Kili, Cativa, Faquini, Malhas e outras. Então, assim, se a gente for fazer um roteiro só de compras, já dá uns 2 ou 3 dias, né? Para conseguir visitar as lojas. Quanto mais parques, rota em Chaimel, passeios de bicicleta pelo Vale Europeu, acho que a gente já está uns 5 ou 6 dias de hospedagem na cidade, né? E só pegando um gancho, a rota em Chaimel, nossa, ela é reconhecida pela ONU, né? Como uma das rotas mais bonitas do mundo. Então isso é um mérito que Pomerode e toda a comunidade lá do Texto Alto leva pelo seu trabalho, pela sua dedicação e principalmente pela conservação do acervo histórico localizado naquelas imediações. Hoje, o segundo maior acervo de casas em Chaimel no mundo está localizado em Pomerode, fora da Alemanha. Então, isso é algo a ser respeitado. Com certeza. E isso mostra que a rede hoteleira ela é carente. A gente precisa de mais em Pomerode para quê? Para tudo isso e o turista também vê, não, ó, eu posso ficar hospedado tranquilamente e não tem. Hoje a gente tem uma rede de hospedagem, mas a gente precisa aumentar ela porque a cidade vem aumentando os seus atrativos. Então a gente já tem demanda retraída nesse sentido. Os números atuais, eles apontam algo em torno de 2.000 leitos necessários. Em 2022 foi feita uma campanha de levantamento de dados, logo pós-pandemia, em que tinha 1.300 leitos necessários em déficit. Claro que foram produzidos alguns em Airbnb, alguns em apartamento que o pessoal acaba alugando por Airbnb também, alguns chalés. Foi desenvolvido também uma coisa bastante bacana que a gente recebe em Pomerode, que nem todo mundo sabe, que também são os parques, né, para o pessoal vir estacionar seu motorhome. Tem mais de um, inclusive, né? Tem vários. Inclusive, nós temos um encontro nacional de motorhome, se não me engano, no mês de agosto, em que fica lá no pavilhão de eventos também, recebe um público bastante grande. Tenho certeza que eles passeiam nos parques, aproveitam as férias infantis, vão no zoológico, vão nos parques com os netinhos, com os filhos, passear também. Então, assim, de uma maneira geral, a gente tem um déficit bastante grande, realmente. Tanto no ramo de hospedagem, quanto no ramo de moradia, né? Pomerode sempre... o ramo de construção civil está correndo atrás dos números, né? Exato. E até o pessoal do motorhome, ele é bastante interessante, me chama muita atenção, que eu fico observando, que eles fomentam toda a cadeia. Ele vai fazer uso do serviço da farmácia, que eu já visualizei.
Ele vai no supermercado, ele vai na confeitaria, na padaria, vai tomar um café da manhã, vai almoçar no restaurante, muitas vezes vai numa pizzaria, vai jantar à noite. Então só vê só um negócio, um encontro que está sendo feito quanto. E olha que o parque de eventos é grande, você conhece. Lota. A quantidade de motorhome que vem para nossa cidade é incrível. E uma coisa bem bacana é que eu estava um tempo atrás lá no Thornton Paradise e chegou um senhor, estava falando na fila que ele vem, parece que nos últimos 8 ou 9 anos, ele foi quase todos os anos para Pomerode, porque ele não está perdendo esse encontro, porque ele gosta de vir e geralmente traz 1 ou 2 amigos também que tem motorhome, cada vez 1 ou 2 casais de amigos diferentes, que eles fazem amizade em todo o Brasil, né? Mas naquele mês, naquela época, ele gosta de estar em Pomerode. É um clima gostoso, então ele gosta da nossa cultura, da nossa segurança, da região, e todo mundo que vem se impressiona e quer voltar outras vezes. O encontro de carros antigos que nós temos também, né? Exato. Teve recentemente aí também um encontro, acho que tem 2 ou 3 encontros durante o ano, talvez até mais, mas os maiores são 2 ou 3, e realmente movimenta também um público bastante grande, né? Sim. Agora vai ter o desafio dos Rocha também, que o pessoal do downhill movimenta muito a cidade. Depois tem o pessoal do atletismo, que são pelo menos 1.300, acho que foi a última inscrição, não foi? A maratona? A maratona, mais de 1.000 participantes. Foi mais. Olha o nosso festival gastronômico. A maratona de Pomerode recebeu 6.000 inscritos. E um público extra de hospedagem direta de 3.000 pessoas em Pomerode e região. Esses dados foram passados pelo Rocha, que é do Desafio dos Rochas, né? E ele tem no Desafio dos Rochas inscritos 1.000 atletas e vem um público extra de 5.000 pessoas, porque geralmente vem família, vem staff. Nessas épocas você vê muitas caminhonetes com bicicletas na parte de trás das caminhonetes, instalações e tal. E esse empreendimento que nós vamos desenvolver, ele é totalmente voltado para atender o público que já frequenta Pomerode. Para ter uma ideia, nós vamos ter algo em torno de 350 vagas de garagem, né? Que é um dos grandes déficits de Pomerode também, a área de estacionamento. Todas as cidades hoje têm tido esse problema, todas as cidades turísticas, né, têm tido esse problema em relação ao estacionamento de carro. Então a gente já está pensando no público que já frequenta Pomerode. Nós vamos ter docas para manutenção e conservação das bicicletas, específico. Nós temos um público bastante grande, vocês devem reparar, porque tem cuido do Spitz Park e do Zoo ali, onde tem muitos motociclistas também passeando. Sim, a gente tem um público muito grande de harleiros e o pessoal que viaja com Big Trails, né? Então, realmente, a gente vai ter também uma outra ala de estacionamento de aproximadamente 50 motos. Porque quem anda de moto não gosta de ficar mexendo na moto. Também a gente vai ter um estacionamento privativo para motos. E a parte, enfim, de uma maneira geral, todo o empreendimento ele é voltado para atender um público que já frequenta Pomerode. E, obviamente, já conectado com o futuro. Então, nós vamos ter de 36 a 40 carros na parte externa do empreendimento com carga para carro elétrico ou carro híbrido. Então, tudo isso, né, também voltado com inovação, assim como tem o zoológico, com placas solares. Então, a gente quer realmente ter uma autonomia bastante grande para atender esse público que vem para Pomerode, no sentido de realmente as pessoas poderem passear com segurança, tranquilidade e voltar sempre, né? Porque eu acho que o que Pomerode tem, que é muito bacana, é a recorrência de passeios, né? Talvez não todo ano, mas um ano sim, um ano não. As famílias voltam, é um turismo que não é um turismo explorativo, não é um turismo caro, muito pelo contrário, comparado com outros locais, é um turismo bastante barato e que sempre tem alguma novidade para oferecer, né? Com certeza, acho que você tocou num ponto muito importante, que é explorar o turismo, não o turista. Então, isso acho que todo o trade também está bastante consciente. E nós temos que trabalhar bastante em cima disso para que todas as classes sociais tenham a oportunidade de visitar e conhecer Pomerode e seus atrativos. Porque, como falei em off antes, a gente não projeta só parque para rico, não. Para todas as classes sociais, para os trabalhadores de forma geral, facilita a forma de pagamento, mas o importante é que as pessoas venham e que tenham um dia de lazer, que às vezes aquela válvula de escape, sabe, está com problema, você vai se concentrar com a tua família, vai passear, às vezes, não tem dinheiro para pagar um táxi, chama um Uber, muitas vezes vai caminhando, que em Pomerode dá para fazer muita coisa a pé, é tudo muito próximo, por isso que é uma cidade encantadora também. Tem a gente que vive aquela correria do dia a dia, da parte do mundo executivo, administrativo, precisa no cartório, precisa no banco. 4, 5 minutos você resolve tudo de carro, vou a pé, muito próximo. Então isso que é o bacana de Pomerode, então é uma cidade aconchegante e eu acho que nós estamos no caminho certo.
fazer com que todos tenham a possibilidade de conhecer a cidade. Então, acho que nós temos que falar bastante nesse sentido, se comunica, se fala também bastante dentro da própria VIP. Eu sempre volto nessa tecla também nas nossas reuniões, para que a gente possa ganhar no volume. Não fazer como outras cidades às vezes fazem, de jogar um ticket médio muito alto, e às vezes você acaba filtrando ou delimitando o acesso de muitas pessoas a determinados pontos turísticos. Eu particularmente não gosto disso. Eu vejo uma ação bastante clara do zoológico desde sempre, né? O marketing regional também. Porque Pomerode, a 40, 50 minutos de carro, você está atingindo um público de aproximadamente 1 milhão de moradores. Exato. Então, ela é um miolinho, né? Aquele centrinho lindo, maravilhoso, né? Tem uma gastronomia fantástica. E eu sempre vi as ações do zoológico em entrada de shopping, em vários outros lugares, né? É importante esse público micro-regional para o zoológico, para o parque também. Paulo, como é que tem sido esses números aí, se vocês puderem contar um pouquinho para nós? O regional, ele é muito bom. As pessoas, elas buscam... Isso pode ser um reflexo, é um reflexo pós-pandemia. Final de semana eu não quero ficar em casa, já tive o meu home office, então eu vou buscar o que fazer. Então, uma ida a Pomerode, que é uma cidade acolhedora, bonita, com opções de entretenimento. Eu posso ir esse final de semana e ir para o zoológico. Daqui 1, 2, 3 meses eu posso ir para Pomerode de novo, comer em algum lugar e ir no Spitz. Então, essa é uma vantagem de Pomerode também. Esse público regional, 200 quilômetros, que daria para fazer um bate-volta, ele existe e ele é bem frequentador. A gente tem, em 200 quilômetros, ainda vantagem. Pega uma Curitiba e consegue Florianópolis. Então, 2 capitais que conversam muito com a cidade e tem muita gente presente. A gente tem também, se a gente for levar em consideração, nessa distância curta, a gente tem 4 aeroportos, né? Curitiba, Joinville, Navegantes e Florianópolis. Então, a gente tem também uma sinergia logística muito boa, né? E ajuda bastante. E agora, com a duplicação da BR-470, com certeza vai facilitar o acesso muito mais. O acesso por Jaraguá do Sul também, com a reforma ali, com a revitalização da serra entre Pomerode e Jaraguá. Está dando um outro cenário, outra apresentação, com muito mais seguranças também para os usuários. Também vai facilitar bastante. Então, está no caminho certo. Bom, um dos grandes sucessos de Pomerode, com certeza, é a associação Visite Pomerode. Ela é referência para várias cidades do Brasil, né? Que é a VIP, e ela tem uma longa história. Pomerode, além do zoológico, né, e de outras famílias que começaram a empreender no começo, teve sim uma história de organização privada, né? Então, com certeza, tem várias pessoas muito importantes nessa história. A Eliane, do Hotel Berblick, o Ivan, da Nugali, e a gente tem outras pessoas também. Maurício, tu que está um pouco mais de tempo dentro da associação, né, provavelmente é um dos primeiros associados da VIP. Conte-nos para nós um pouco da história da VIP e como que isso somou, né, para o Zoo Pomerode. Na verdade, a VIP ela nasceu sempre dentro das nossas reuniões. Na realidade, nós tínhamos sempre as reuniões do Conselho Municipal de Turismo. Só que tínhamos alguns integrantes também que tem, inclusive nós também temos cadeira no Comtour, e sempre falávamos, precisávamos de uma associação que represente os interesses do trade na iniciativa, sendo representante da iniciativa privada. Porque até mesmo como quando você tem um assento num conselho municipal daquele lá, você tem que manter uma certa paridade. Então foi ali que nasceu essas discussões. Uma das grandes mentoras foi a Liana do Berblick, ela realmente bateu bastante nesse sentido, até na época já do falecido pai dela, do seu Hartmut, ele também, já naquela época a gente falava isso, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a VIP ela está aí com seus 16 a 18 anos, não sei exatamente, mas então é um negócio que nasceu lá atrás, passou por vários períodos, começou pequenininha, com poucos associados, todo mundo contribuindo, só que a grande virada de chave foi aquela questão do passaporte, que hoje ela tem um mecanismo de gestão que muitos tentam descobrir, que é um mecanismo complexo de distribuição, de pagamentos e tudo mais, mas tem dado super certo, e com isso faz com que todos os associados, de forma geral, sejam
privilegiados em determinados momentos. Tem, por exemplo, você vai para Pomerode. Hoje eu não vou para o Zoo. Tranquilo. Mas ele vai no Spitz, ele vai na Vila Encantada, ele vai no Gale, pode ir no centro comercial, para quem faz parte. Então, ele cria um roteiro bastante interessante dentro daquele passaporte, que ainda é impresso, porque tem muita gente que guarda aquilo lá a título de souvenir. Então, ele tem uma rota para ser feita, aí ele recebe lá um carimbo, depois que ele finalizou essa rota, ele ganha um GIF, um caneco, tem 2 tamanhos de caneco. Então, as pessoas realmente adotam aquilo lá como se fosse uma missão. Eu acho que isso que é o legal, a missão dada quando você assume esse passaporte. Então, por isso que tem dado certo. Mas, justamente para dar certo, é uma boa interlocução com seus associados. O presidente, ele tem uma figura principal, fatídica nisso aí, tem que ser um cara com bastante jogo de cintura, porque imagina se colocar 70 pensadores em uma sala. Vai sair faísca, né? aí se você não tiver uma pessoa que tem um bom gingado, ou que seja um bom líder que possa comunicar com todos, pode ter conflito. E graças a Deus isso aí está bem pacificado. E a forma que se administra, o mecanismo de gestão, acho que esse é o principal segredo e o sucesso da associação. Eu acho que o passaporte ele traz uma coisa bastante democrática no sentido em que ele pode ir passear no Spitz-Pommer, ele pode ir no zoológico, ele pode ir numa loja de fábrica, né? Temos várias na cidade, acho que mais de 10 lojas de fábrica. Ele pode ir num restaurante, pode ir numa cafeteria, e todos eles são associados carimbo, né? No final, como tu falou, troca por esse prêmio, né? Geralmente é uma caneca, eu sei que tem uma caneca de vidro, uma de cerâmica também. Isso. E é muito bacana. Inclusive, os locais dentro dos parques também participam, né, Paulo? Perfeito. E o legal também da associação é o nível de evento que ela consegue trazer para a cidade, que ela conseguiu fomentar na cidade. Festival gastronômico extremamente relevante, muito bem posicionado, atraindo cada vez mais público. Osterfest, nem se fala, é uma festa maravilhosa que encanta. Então, o conjunto todo da associação, ela é positivo. Ela é positivo porque consegue distribuir renda, que é um fator do turismo. O turismo ele acaba distribuindo renda. Ele vai ajudar a cafeteria, vai ajudar o parque que é maior, vai ajudar a fabricante de velas. Então tem uma distribuição de renda muito grande. O turista ele vai aproveitar, vai fazer uma compra, vai se divertir, vai fazer... Então isso é bacana. Isso acaba sendo um mecanismo que deu certo, uma associação que vem se mostrando tão próspera e organizada, né? Com certeza. Eu acho que é muito bacana porque, como tu citou antes, né, Maurício, temos a Rota em Chaimel, tem a produtora da bolacha artesanal A, B, C, tem mais de uma. E eu tenho certeza, porque eu já vi isso em conversas, né, em outras pessoas, sempre uma colaboração. Uma das coisas que mais impressiona, obviamente através da VIP também, é que há uma colaboração, uma sinergia entre os negócios. Então, isso tem desenvolvido o Pomerode de uma maneira bastante orgânica, né? Então, tem associação, por exemplo, do pessoal que trabalha com artesanato. Então, eles fazem uma feira, desenvolvem alguma coisa lá e fazem um evento. Isso acaba se tornando um evento. Pomerode começou a fazer há pouco tempo o Flip, festival literário, né? E começou com uma ideia um pouco tímida e já foi um sucesso na primeira edição. E eu acho que tudo que o Pomerode está lançando tem sido um sucesso. Acho que é muito pela tradição do povo, de fazer as coisas muito bem feitas, muito organizadas, e realmente no nível profissional. As cidades que a gente vai passear e tal, e diz que é de Pomerode, que nós frequentamos Pomerode, todo mundo já vê ela como uma nova Gramado. Exato. Né? Uma nova Gramado, então assim, já tem um desenvolvimento de turismo como uma referência de alto padrão, né? De alto padrão, de alto nível. E todo mundo tem uma expectativa muito grande por Pomerode. Quando quer conhecer, quem ainda não conheceu, quer conhecer, quem já foi, quer voltar. Então tu vai nos mercados em São Paulo, tu vai em qualquer lugar, todo mundo sempre fala muito bem e fala com certo carinho, porque o nosso povo realmente é muito acolhedor. Com certeza, Maico. E Pomerode está crescendo e vai continuar crescendo. E ao lado de pessoas sérias, comprometidas com a causa, pode ter certeza que ainda vamos ter muito para conversar no futuro a respeito. Estou muito satisfeito, como falei, há 25 anos atrás eu vi uma realidade, hoje estou vendo uma realidade totalmente diferente. Quando eu falei, isso foi em
Em 2005, eu falei que nós vamos colocar 150 mil pessoas no parque. Me chamaram de louco. Fizemos aquela história da missão visão. Aí depois de um certo tempo falei, nós vamos colocar 250 mil pessoas no parque em X tempo. Todo mundo duvidou. E chegamos, graças a Deus, sempre agradecendo a Deus acima de tudo, porque se hoje conseguimos concretizar, porque nós estamos à frente da maior obra que Ele nos concedeu, que é cuidar dos animais. E agora, não é nem questão de ventilar, dizer que no futuro próximo nós vamos colocar 1 milhão de visitantes no parque, é audacioso? Sim, é muito audacioso, mas pode ter certeza que nós vamos concretizar esse sonho. Vamos fazer esse sonho tornar-se realidade. Então, por isso que Pomerode precisa de bons hotéis, bons investimentos, bons serviços, uma infraestrutura estudada a médio e longo prazo. Nós não podemos ser minimalistas em alguns aspectos, principalmente na questão sanitária. Nós temos que ter um bom sistema de tratamento de água, de esgoto, ruas perfeitamente pavimentadas, ciclovias, calçadas. As calçadas elas não podem ser com desníveis. Nós temos que pensar principalmente no público especial, cadeirantes que frequentam a nossa cidade. Então tudo tem que ser pensado nos mínimos detalhes. E esses detalhes nós só conseguimos chegar no seu ápice, no seu máximo, pensando em coletividade. Porque às vezes eu posso ter um clique, mas você tem uma ideia, Paulo tem outra. E daqui a pouco a gente juntando esforços como está sendo feito, pode ter certeza que nós vamos progredir muito mais. Com certeza, eu vejo que tem uma camada bastante grossa do público que frequenta Pomerode, que é um público de terceira idade. Eles encontram dentro do zoo todas as adequações necessárias para passeio, né? Tem uma tratativa de bastante respeito com o público de terceira idade, com as crianças, um cuidado bastante diferenciado, né? Só para você ter ideia, na área de ligação, da área nova, da área de ampliação para a antiga área, recentemente daí nós fizemos o projeto topográfico para fazer o acesso. As ruas de acesso são ruas largas, de 7, 8 metros, alguns locais com 12, 15 metros, com pulmão, com banco, plantas, tudo mais. Aí, puxa, vai ficar pouco íngreme. Chamou o pessoal, o que nós podemos fazer? Vamos ter que cortar uma espécie de um barranco que tinha. Gastamos mais de 1.000 cúbicos de pedra para fazer gabião, para fazer a contenção, para fazer com que a inclinação chegasse no máximo em 7%. A legislação, se não me engano, é 8% de inclinação para os cadeirantes, de forma geral. Então, nós cuidamos desses pequenos detalhes. Temos falhas, sim, não vou ser hipócrita aqui e dizer que não temos falhas, mas, na medida do tempo, nós estamos corrigindo todas essas pequenas falhas. Antigamente, para quem lembra, aquela primeira rampa de acesso ao zoo, entrando lá pela Hermann Wege, era tudo escadinha. Não sei se você se recorda daquele. Lembro. Subi muitas vezes essas escadas. Meu falecido vô nos levava no zoológico com família, então ele era antigo funcionário da firma Wege, né? Foi caldeirista da firma Wege, minha avó também. Foram funcionários da firma Wege, então tinha algum benefício ali para os funcionários para poder passear. Então, o zoológico eu frequento desde muito criança. Legal. Então, isso foi o primeiro desafio que nós fizemos na época. Fizemos foi que a condição financeira permitia, uma calçadinha de 1 metro, 1,20 m de largura, só para que alguma pessoa pudesse conduzir o cadeirante para chegar no parque. Depois de um certo tempo, fomos quebrando. Hoje o acesso tem 6 metros de largura. E dentro também não tinha desníveis, fomos eliminando. Hoje, praticamente, a pessoa ela consegue, em praticamente 99% do parque tem acessibilidade. Banheiros com acessibilidade, voltado para esse público especial. Uma coisa que me emocionou muito, uma certa vez nós recebemos uma pessoa com deficiência visual. Aí nós tinha um filhote de tamanduá que estava sendo criado na mão, na mamadeira, né? Acontece muito, às vezes a mãe rejeita, a gente cata, leva para a clínica veterinária, a equipe técnica fica cuidando até ele ficar adulto. E depois ele é reinserido no grupo. A pessoa, ela teve a primeira oportunidade. Nós temos alguns animais mecatrônicos, é bichinho de pelúcia grande, mas ele se mexe, emite som. A pessoa tocou num leão mecatrônico. Ela já se emocionou, ela me cortou o coração. Aí, lembrei do tamanduá. Vamos pegar o tamanduá. Deixa ele tocar esse filhotinho. Cara, aquela pessoa começou a chorar.
se emocionar. Ele disse: eu nunca na minha vida, muito obrigado, nunca na minha vida tive essa oportunidade de fazer isso aí. Então acho que quando a gente faz com amor e com paixão e tentando se colocar no lugar da outra pessoa, ter empatia, pode ter certeza que dá certo. Tanto é que isso nos motivou a fazer um investimento relativamente grande. Hoje, todas as nossas placas dentro do zoológico, todas as placas de identificação tem braille. A pessoa pode sim ler qual é a espécie que está ali. Se ela usar um fone de ouvido, alguém estiver com o celular, lê o QR Code. A pessoa, às vezes, que tem deficiência visual, pode ouvir tudo que está escrito na placa. Foi um investimento relativamente grande. E o time de produção, para que lá imagina quantas espécies que nós temos lá, placa por placa, revisar todo o texto, vai, manda para a gravadora, volta de novo, não ficou legal, grava de novo, mas ficou muito legal. Então acho que isso é o grau de comprometimento que nós temos que chegar no turismo de forma geral. Devagarinho, não fazendo as coisas com loucura, porque às vezes se faz com muita pressa, se faz mal feito, mas de forma estruturada, planejada, e aí com certeza você vai colher bons frutos. Muito legal, realmente, Pomerode é diferenciada em todos os detalhes, né? Até o cuidado de acessibilidade e inclusão. Bom, hoje nós recebemos o Paulo, que é sócio e diretor do Spitz Pomer. Muito obrigado pela participação, Paulo. Hoje recebemos também o Maurício, que é procurador do Zoológico Pomerode. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês e deixar um tempinho para vocês fazerem as considerações finais e convite para conhecer os estabelecimentos. Então, obrigado pelo espaço maravilhoso que a gente teve a oportunidade de falar de Pomerode, que acolheu tão bem a gente, acolhe tão bem os nossos empreendimentos, e também gostaria de convidar todos para conhecer o Spitz Pomer, que a gente está completando aí 8 meses, então é o mais novo empreendimento da cidade, e a gente convida todos para estarem indo lá prestigiar e viver um momento diferente e se conectando com toda a cidade, aproveitando a cidade maravilhosa que é Pomerode. Maico, também gostaria de agradecer pelo espaço, pelo convite, sempre é um prazer, e também convidar a todos que estiverem nos assistindo, venha conhecer Pomerode, venha conhecer o Vale do Itajaí, venha conhecer Santa Catarina, você vai se surpreender. É um estado ordeiro, o Vale do Itajaí, povo ordeiro, Pomerode, povo ordeiro, trabalhador. Com certeza vocês vão ficar muito felizes no que vão ver. Nas pequenas coisas, nem sempre a felicidade está nas grandes coisas. O fato de você chegar, como você falou, numa casa que você vê uma senhorinha produzindo um doce artesanal, produzindo manualmente, conhecer a história daquilo lá, você traz uma carga, uma experiência positiva que você vai contar muitas vezes para os teus filhos, para os teus netos. Então viaje bastante, sempre que possível saia da caixinha, porque você só sai da caixinha, começa a explorar novos horizontes quando você viaja. Então isso é extremamente importante. Então sinta-se convidado, sinta-se abraçado e venha conhecer Pomerode. Muito bom, grato pela presença.